Bom dia, motoristas e motoristas, tudo tranquilo? Então, como prometido, vamos continuar a parte 2, do vídeo Revisão de Férias. Para quem não me conhece, primeira vez que está aqui, eu me chamo Marco e estou fazendo sempre alguns vídeos para dar dicas legais para motoristas, para cuidar bem da sua ferramenta de trabalho. Então, nós estávamos falando sobre várias coisas, Falamos sobre pneus, suspensão, alguns níveis de fluidos no motor, coisa assim como líquido de arrefecimento, líquido de limpador de para-brisa. Faltou falar sobre óleo lubrificante, Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar a sugestão para você ver aqui em cima, que fala tudo sobre óleo. Mas como é que você vai verificar o óleo antes de uma longa viagem, Bom, sempre que é trocado óleo, é colocado uma etiqueta, com a quilometragem. Você olhe quanto tempo falta para trocar o óleo. Se você fizer uma viagem que você vai e volta sem extrapolar essa quilometragem, você só verifique o nível, se ele está entre o mínimo e o máximo ali, Lembrando que sempre olhe o nível do óleo de manhã cedo, que ele está todo no fundo, e daí vai dar uma medida correta e o carro tem que estar num lugar plano, Se o vencimento do óleo vai ocorrer durante a viagem, aí eu sugiro que você troque esse óleo numa oficina de confiança ou num posto de confiança para saber de fato que vai ser colocado o óleo indicado para o seu veículo, Lembrando sempre de olhar no manual de proprietário qual é o óleo correto para o seu carro. Óleo é isso. Não falamos sobre filtros, O carro tem vários filtros, Os mais importantes, obviamente, são os filtros do motor, Filtro de ar, filtro de óleo e o filtro de combustível. Então, esses óleos, esses filtros, eles são trocados geralmente em revisões, periódicas do veículo. Então, se você já está com o carro há um tempo que você não segue, a revisão recomendada em concessionária, olhe o manual do proprietário para ver de quanto em quanto tempo você teria que trocar esses filtros e olhe o seu odômetro e veja se está na hora de trocar ou não e peça para trocar. Se você vai trocar o óleo, já pede para trocar o filtro de óleo também. Filtro de ar é bom examinar. Às vezes a quilometragem depende muito do uso. Se você usa o carro em lugar que tem muita poeira, ele vai vencer antes. Se você não usa em lugar com muita poeira, ele dura um pouco mais. Então, assim, o ideal é você examinar esse filtro e ver se precisa trocar ou não, Vai depender do quanto ele está sujo ou não. Filtro de combustível também é trocado em revisões. Então, a mesma coisa que o filtro do óleo de motor. Você olha no manual de quanto tempo troca esse filtro e veja se está na hora de trocar ou não. E tem também o filtro do ar-condicionado. O filtro de ar-condicionado, ele é um local que deposita muita sujeira, muitas bactérias. Então o ideal é fazer uma higienização completa no ar-condicionado e trocar o filtro do ar-condicionado. Principalmente em viagem, às vezes para evitar que entre no carro cheiro ruim, a gente fecha a ventilação externa. Se orienta a não deixar isso muito tempo fechado, porque o ar fica muito viciado. Então, o ideal é andar com a ventilação externa aberta. E o filtro é que vai evitar que entre impurezas para dentro do veículo. Então faça uma troca também desse filtro, que vale a pena. Então falamos sobre filtros, vamos falar agora sobre correias, as correias do motor, Existem alguns veículos que tem a correia dentada, que é uma correia de distribuição que ela passa pelo volante do virabrequim e pelo comando de válvulas. Se quebra uma correia dessas, você tem um prejuízo enorme, porque vai danificar todo o cabeçote, todas as válvulas do motor. Então esse tem que respeitar a troca. No manual de proprietário vai dizer de quanto em quanto tempo essa troca tem que ser feita, é a correia dentada que se diz, Então você examina o teu velocímetro e veja no manual se já está dentro desse período de troca. Se estiver no período de troca, troque, porque se ela resolver quebrar na estrada, tu tá frito, vai ter que pôr a mão no bolso sem dó. As outras correias são correias que tocam, por exemplo, bomba de direção hidráulica, bomba d'água, que se chama correia de acessórios. Essa geralmente é possível verificar visualmente
Aí você pode ver o estado dela, né? Mas geralmente quando troca uma, troca todas, né? E se tiverem dentro da quilometragem, estiverem boas, fica tranquilo, toca a vida. Outra coisa interessante, nós falamos sobre freios no vídeo anterior, mas eu queria dar uma dica aqui, ó. Digamos que seu carro tem 50 mil quilômetros e a pastilha foi trocada quando estava com 30 mil quilômetros. Então, mais ou menos, você pode calcular o seguinte, que tem mais 10 mil quilômetros para rodar tranquilo, né? Se a primeira durou 30 mil, a segunda, óbvio que vai depender de marca, de pastilha, etc. Mas se for uma pastilha original que você trocou em concessionária, se com a primeira tu fez 30 mil quilômetros, provavelmente que na segunda você também faça 30 mil quilômetros. Se o carro tiver com 50 mil quilômetros, tu vai viajar 2 mil quilômetros, beleza, né? Se tu for na oficina, é óbvio que é melhor examinar as pastilhas, né? Que é, como eu falei no vídeo anterior, é sempre melhor você fazer serviços na tua cidade, numa mecânica que tu conhece ou na concessionária. É sempre mais seguro. Certo, gente? Que outra coisa podemos falar? Deixa eu pôr o óculos aqui para ver. Ah, tá certo. Luzes, né? Examine todos os faróis, luz alta, luz baixa, pisca, luz de freio é muito importante. Vocês sabem que eu trabalhei em seguradora e era muito impressionante assim, o número de pessoas com colisão traseira que aconteciam pelo fato da pessoa estar com as luzes de freio queimadas. Então, antes de sair de viagem, teste todas as luzes. Teste o pisca, teste o alerta, né? Teste luz de ré, luz interna, luz de porta-mala, verifique que todas as luzes estão ok. Se tiver alguma queimada, vá numa oficina e troque essas luzes, porque é importante, pode evitar um sério acidente, inclusive, né? Bateria também. As baterias modernas são lacradas, né? São as baterias de gel, e em cima geralmente elas têm um lugar para você visualizar e tem que estar verdinha lá dentro. Se está batendo arranque legal, está verdinho, não troque, né? Bateria não é uma coisa que a gente troca por exemplo, como uma manutenção preventiva. Geralmente a gente troca quando ela começa a dar sinais de problema. Então, se ela está pegando bem, está tranquilo, está verdinho lá o fundo daquela luz de indicação, né? Nela mesmo já tem essa orientação. Então você pode ficar tranquilo e viajar que não vai ficar na mão por causa de bateria. E a última coisa que eu acho muito importante verificar, até porque já me aconteceu de me dar mal com isso, é verificar os documentos do carro. Veja se o documento está, o de porte obrigatório está no veículo e se ele está em dia. Outra coisa, a tua habilitação. É incrível como eu conheço pessoas, né, que me contaram isso, que só descobriram que a sua carteira de habilitação estava vencida quando foi abordado numa blitz ou por um policial. E o policial que deu a notícia, ó, sinto muito, mas o senhor está com a sua habilitação vencida. Então verifique a data de validade da sua carteira e vê se dá para você fazer a viagem ou não, né? Se ela vai vencer no período, parece-me que por lei você tem 30 dias para fazer. Então se você vai e volta antes de 30 dias, talvez não tenha problema se ela vai vencer no período, né? Mas se ela vencer antes, vai lá e faça para não ter uma multa. Certo? Vou deixar algumas indicações de vídeo aqui em cima ou embaixo, em alguns lugares, como sempre. Por favor, assista esses vídeos e dá um likezinho, curta o canal, por favor, para ajudar a gente a continuar fazendo outros vídeos. Certo, galera? Obrigado pela atenção, boa viagem para todo mundo. Vamos nessa!